A lição é número 9, o tema é Gog e Magog, um dia de juízo. A palavra-chave, juízo. A paz do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente, antes de falar sobre esse tema da lição, gostaria de falar para os senhores professores, para os senhores mestres, como que você gostaria de assistir uma aula da escola dominical? Se você estivesse hoje lá, né? Claro que você vai estar lecionando, mas imagina que se você estivesse hoje lá para assistir apenas a aula, como que você gostaria que o professor explanasse essa aula? Como que você gostaria que qual fosse a metodologia que ele usar para essa aula? Como é que você gostaria que como que seria o desenvolvimento? Quais seriam os pontos fundamentais, né? Como que ele ia extrair o mais importante para aplicar na realidade local da sua congregação? Como que seria isso? Tá? Primeiro faça essa reflexão, né? Sempre prepare uma aula que você gostaria de assistir, levando em consideração também a vontade da sua realidade, da sua comunidade cristã, tá? Porque também, muitas das vezes, a minha vontade pode ser muito antagônica àqueles que estão ali, né? Mas, geralmente, quando a gente faz essa auto-reflexão, a gente procura, de todas as formas, ler a lição e aplicar, né? Atingir pelo menos a todos. Sempre se preocupando em não deixar dúvidas, né? Então, a lição como essa, a gente sabe que em uma hora você não consegue explanar tudo aquilo que precisa. Só que você precisa extrair o principal, né? Então, tem muitos professores que pegam e lê toda a lição, deixa um monte de dúvida e vai embora. Então, é melhor que você fica num tópico, explana aquele tópico, tira aplicações ali para a sua realidade local daquele tópico, tá? E todo mundo sai sem nenhuma dúvida, né? Regozijando e ali mastigando, alimentado, né? Pela palavra que o Senhor trouxe e que o Espírito Santo te usou naquele momento. Então você pega essa lição de hoje, por exemplo, que é uma lição muito difícil, complicado, né? Por causa das fontes, por causa das referências e por causa dos pensamentos que envolve esse tema. Eu destaquei para vocês, o primeiro ponto, o segundo e o terceiro. Primeiro e o segundo, basicamente, o segundo é a continuação do primeiro, né? Que fala sobre a identidade dos povos invasores, parte um, sobre a identidade dos povos invasores, parte 2. Então, o primeiro e o segundo tópico vai ficar ali, basicamente explicando quem são esses povos e mostrando que a Ezequiel 38, Gog e Magog de Ezequiel 38, não são os mesmos Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20, né? Então, assim, esse Gog e Magog de Ezequiel, né, pelo menos para mim, eu não sei para você, ficou muito bem claro dessa vez que vai haver. Mais um tempo atrás, quando eu estudava sobre Gog e Magog, fazia alguma certa confusão em relação a se já aconteceu ou não aconteceu, e eu ficava então só com Gog e Magog, capítulo 20 de Apocalipse, que vai ser aquela rebelião lá no milênio. Gog e Magog de Ezequiel, hoje eu tenho mais claro em relação a esse tema, né, e que realmente vai acontecer e que não vai acontecer com a igreja aqui. Pode haver o prenúncio, como nós estamos vendo, né, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas a igreja não vai passar por não vai vir aqui essa guerra, né? Mas no tópico 3, que fala sobre o contexto escatológico. Aí o contexto escatológico é onde vai dar para os irmãos explanar mais, pegar mais situações ali para você aplicar na sua realidade local, para a aula não ficar enfadonha, não ficar cansativa, tá? Então é bom que você aplique na sua realidade local. Agora, alguns pontos para aplicar na realidade local. Você pega, por exemplo, o juízo de Deus que virá em um dia, né? Então, assim, lá o tema fala Gog e Magog, um dia de juízo. Qual será o juízo que Deus vai trazer sobre Gog e Magog, né? Deus destruirá, derrotará Gog e todo o seu bando.
Quem são o bando de Gog? Irmãos, pode ser a Rússia, pode ser o Irã, pode ser a Turquia, pode ser a Etiópia, pode ser os países nórdicos, pode ser até a Inglaterra, Estados Unidos. Seja quem for, o bando de Gog será destruído. Tá? Esse é o ponto. O outro ponto é que nesse conflito as nações saberão que Javé é Deus. Todos saberão que Javé é Deus. Hoje não há uma ignorância em relação a isso. O homem está cada vez mais querendo viver como se Deus não existisse, né? Isso não está sendo comum isso nos nossos dias, né? Querendo banir. Eu estava vendo aquele livro Coração do Homem, né? Eu fui pesquisar para mim ver se eu encontrava ainda para comprar, e lá naquele livro, o nome dele era o livro O Coração do Homem, né? E fala do homem, fala também da mulher. Eu estava pesquisando, eu encontrei esse livro, a mesma coisa, só que mudaram o nome. O livro é O Coração de Pedro, né? E aí fica até ruim para você evangelizar, porque você vai evangelizar, de repente quem está sendo evangelizado acha que aquele Pedro ali é o Pedro da Bíblia, né? Mas por que o coração de Pedro? Né? Por essa influência que tem entrado, que tem mitigado de forma sarroteira, tem entrado no nosso meio em relação à questão do feminismo, à questão do machismo, né? Então essa coisa de falar do homem representa a mulher está errado, né? E essas coisas vêm entrando de forma sorrateira e nós aceitando, chega a esse ponto, né? De um livro tão importante, um livreto tão importante como esse, O Coração do Homem, ter que trocar o nome, né? Para se adaptar à realidade local. E aí entra as questões do liberalismo, essa questão nós precisamos avançar, precisamos acompanhar a modernidade, essas coisas baboseiras que a gente ouve aí. O fato é que quando Gog e Magog e seu bando for derrotado, todas as nações entenderão ali que Deus é Deus. Por isso nós sejamos fiéis, irmãos. Sejamos fiéis ao Senhor. O Senhor, Ele é fiel para conosco, né? Vamos manter firme. Lá no seu serviço alguém tira sarro de você porque você é crente. Lá no seu serviço alguém quer escarnecer você porque você é crente. Bem-aventurado sois vós, né? Que sofre injúria por amor de Cristo. Porque você não passará por essa ira, será livrado, será tirado do meio dessa ira futura, por manter sua fidelidade ao Senhor. Outro ponto ficamos preparados, porque a qualquer momento o Senhor está para vir. O que Gog e Magog nos mostra, para nós, para você aplicar na sua realidade local ali, basicamente é isso. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Então estejamos preparados. Estejamos preparados. Quando você olha e vê os acontecimentos globais hoje, né? Então acontecendo, você começa a perceber, né, que algo está acontecendo. Eu ia falar a palavra normal, mas se você pegar a pandemia, que foi um teste, né, de controle, você pode olhar a pandemia como um teste de controle, você observa que passou, ninguém fala mais sobre isso, e muitos já esqueceu que esse momento angustiante de falta de alimento, de tudo fechado, tudo trancado, as incertezas, né? Os governantes brincando de pequenos ditadores. Então, passou-se essa fase e nós já esquecemos, né? Assim, infelizmente, será para aqueles que ficaram no arrebatamento. Depois do grande acontecimento do arrebatamento e de tudo aquilo que virá depois, muita gente, né, logo na sequência, vai se acomodar, vai achar que aquilo mesmo, e estarão entregues aí para o anticristo. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos porfiar por entrar pela porta estreita. Jesus está voltando. Esse tema, Gog e Magog, um dia de juízo,
o Senhor fará juízo, o Senhor fará justiça. Bem-aventurados são aqueles que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos, eles verão a Deus. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus.